Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira teleaula de Introdução ao Cooperativismo. Contamos com a participação de todos e desde já sejam bem-vindos. Anotem, façam anotações aí do conteúdo e nós vamos ter uma aula bem interessante aí com bastante conteúdos. Olá, professor Adriano. Olá, professor Samuel. Gente, precisamos muito que vocês interajam, passem os questionamentos aqui para a gente poder sustentar, dar uma sustentação maior à nossa aula. E desde já falo, hoje novamente vai ter o Kahoot, vai ter aquele quiz, aquele joguinho ao final. Então é muito importante que quem tem acesso à internet aí na sua escola, passe. E aí no intervalo a gente vai passar como vai ser o acesso, qual é a senha. Mas enfim, os tutores, os professores presenciais aí, por favor, já começa a entrar no Kahoot. Professor Samuel, fica à vontade na nossa aula. É isso mesmo, nós queremos que vocês participem aí. Tiverem dúvidas, exemplos aí do conteúdo que nós estivemos falando, entrega aí para o seu professor presencial que ele vai estar mandando aí para o professor Adriano e a gente vai estar colaborando com as nossas aulas. Vamos ver agora o que nós vamos aprender na teleaula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os aspectos legais, construção estatutária e composição dos quadros sociais de uma cooperativa. Também nós vamos falar sobre o papel das cooperativas no desenvolvimento regional. Quero a atenção de vocês aí no intervalo da aula, desde a aula passada, antes de iniciar a aula hoje, vocês estão assistindo aí um vídeo que é muito importante vocês se atentarem a ele, porque vai estar mostrando a importância do cooperativismo, das cooperativas para a nossa sociedade, para o desenvolvimento regional. Nós vamos detalhar um pouquinho aqui na nossa aula, mas fique atento aí, fique ligado, porque nos intervalos vai ficar lançando, e no início das aulas, vai ficar lançando alguns vídeos que é importante para agregar conhecimento para vocês. Contamos que vocês prestem atenção, estejam também, lembre-se, desde o início da nossa aula nós temos falado sobre vocês observarem ao redor de vocês as possibilidades de cooperar, não só de uma cooperativa, mas nós já falamos aí nas aulas anteriores que é importante eu ter um espírito de trabalho em conjunto, de eu ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Na aula passada nós vimos a importância das cooperativas para a sociedade, para as comunidades onde a cooperativa está inserida. Então é importante que você já esteja atento aí nas possibilidades de cooperar para que nós possamos construir, para que vocês possam visualizar a melhor forma de operacionalização dos conteúdos aprendidos. Vamos lá para os objetivos da aula de hoje. O objetivo é reconhecer a legislação cooperativista e a construção, e também reconhecer como é feita a construção do estatuto e também as características importantes para a composição de um quadro social das cooperativas. Nós também, com o objetivo da teleaula de hoje, nós esperamos que vocês possam entender o significado das cooperativas para as comunidades onde vocês estão inseridos, e também qual é a contribuição dessa cooperativa no desenvolvimento da região. Não sei se você se atentou aí no início, antes da gente entrar aqui na aula, como eu falei, estava passando um videozinho e esse vídeo estava falando da importância. Pessoas que já conheceram outras cidades para levar o trabalho que é feito pela cooperativa. Então, está levando desenvolvimento não só para a comunidade, mas para as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade. Vamos lá falar sobre os aspectos legais. Nós, quando falamos de aspectos legais e Constituição Estatutária, a gente tem que começar falando sobre a legislação, sobre a lei. Mas quero que vocês fiquem calmos aí por enquanto. Nossa disciplina é Introdução ao Cooperativismo. Mais para frente vocês terão a disciplina de Direito que vai tratar sobre a legislação das cooperativas mais profundo. Mas vamos aqui conforme a lei de número 5.764 de 71, no artigo 3º, ela traz a seguinte afirmação, que as sociedades cooperativas têm por finalidade a prestação de serviço aos associados para o exercício de uma atividade comum, econômica, sem que tenha objetivo de lucro. É uma estrutura
de prestação de serviços voltada para o atendimento dos seus associados sem finalidade lucrativas. É importante, mas aí você deve estar com questionamento. Mas se eu entro na cooperativa, como o objetivo não é ter lucro, lembre-se de um dos valores e dos princípios das cooperativas, do cooperativismo que nós vimos na aula passada. Preço justo. Então eu não vou ter essa questão de querer sair à frente dos outros, mas eu vou gerar também uma estabilidade financeira e econômica em relação aos associados. É importante a gente se atentar a isso. Então, é importante também que a cooperativa não tenha finalidade de lucro. Sim. Não significa que os seus cooperados não vão ter lucro nas suas Exatamente. atividades. Gente, é bom focar que essa sociedade, por si só, ela não precisa do lucro. O lucro são particionados aos seus cooperados, já que isso, né, as sobras, né, que a gente chama nas cooperativas, é distribuída em conformidade com a quantidade de serviço ou produto que cada cooperado, ou seja, pela produção do cooperado e não, né, professor Samuel, pela participação de capital. Isso exatamente, bem lembrado. É que o lucro que vai ter vai ser dividido, vai ser repartido entre os seus cooperados. Então, a cooperativa não tem o objetivo de lucro, mas a rentabilidade que essa cooperativa ter, ela vai ser distribuída de acordo com a participação de cada um dos cooperados. Então é importante a gente se atentar a isso. A cooperativa ela não pode ter fins lucrativos, mas com certeza ela vai gerar renda para os seus cooperados. Continuando falando sobre a legislação, a primeira norma disciplinar que veio para trazer um fundamento melhor, ela aconteceu lá, foi um decreto do Poder Legislativo, que o decreto de número 1537, de 5 de janeiro de 1907. Então, começou-se aí, a partir dessa norma disciplinar, a trazer como ia funcionar as sociedades cooperativas. E a partir de hoje nós já vemos que já evoluiu bastante esses decretos. A gente faz essa volta na história das cooperativas para que nós possamos entender e ver como que nós estamos hoje em relação aos aspectos legais. Falei para você aí que você vai detalhar isso melhor nas próximas disciplinas, assim como nós vimos na aula passada sobre os ramos das cooperativas. Vocês terão uma disciplina que tratará somente sobre os tipos e ramos de cooperativas. Falando aí na legislação também, o que a legislação diz em relação à cooperativa? Ela vem trazer que a cooperativa é uma associação de pessoas, mas também é uma empresa econômica. Então, lembre-se que as cooperativas elas vão desde o início, desde a primeira cooperativa que nós tivemos na história, registrada na história, ela já pensa na questão que seja uma empresa economicamente estabilizada. Por quê? Quando ela pensa lá que não comprar fiado, não comprar parcelado, sempre pagar em dinheiro, ela está pensando em ter uma empresa estabilizada financeiramente. Então, a cooperativa são pessoas, é uma associação de pessoas, mas também é uma empresa que ela vai ter a movimentação financeira. Como uma associação, a cooperativa, lembra-se que na nossa primeira aula a gente falou que é diferente de uma associação, por mais que a gente trata a nomenclatura de associados e cooperados, mas a cooperativa ela reúne pessoas que possuem interesses em comum. Eu não posso, a cooperativa ela vai reunir pessoas que têm os mesmos objetivos ali. Se for uma cooperativa de artesanato, eu não posso ter na mesma cooperativa por exemplo, de piscicultura. Eu posso trabalhar com produtos que saiu da piscicultura, mas a cooperativa ela tem que ter um interesse comum. A gente viu lá nos ramos da cooperativa que aí vai enquadrar isso, porque cada uma delas, elas têm interesse comum. Os direitos e deveres das cooperativas, eles vão estar descritos lá no Estatuto. Nós falamos na aula passada que o Estatuto vai reger as normas da cooperativa. Então, quando eu crio o Estatuto, e o Estatuto ele não surge do nada, na lei não está dizendo esse é o Estatuto da Cooperativa Agropecuária. Vai ser os cooperados, eles vão
montar esse estatuto de acordo com as características da sociedade onde ela está inserida. Então, as pessoas elas precisam saber e participar da empresa, da cooperativa. Como é uma empresa, ela se caracteriza como uma empresa cooperativa, as pessoas elas precisam saber. A gente vai perceber que existem alguns direitos, deveres, isso precisam ser informados. Nós falamos lá da Assembleia Geral, que ela acontece uma vez a cada ano, mas nós falamos também das Assembleias Extraordinárias, que elas acontecem de acordo com as necessidades. Nós temos os informativos do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo, todos os cooperados eles têm o direito de ter essa informação geral da cooperativa, até porque a cooperativa é dele, ele faz parte dessa cooperativa, diferente de uma empresa, porque quando você tem cotas em uma empresa que não é cooperativa, você só vai ter acesso a algumas informações. Lembre-se também que na cooperativa, cada pessoa ela corresponde a um voto, ela tem voz, então independente se você investiu um valor maior do que, por exemplo, se o professor Adriano investiu um valor maior do que eu, mas o meu voto tem o mesmo valor do que o voto do professor Adriano na cooperativa. Nas empresas, por cotas, não acontece dessa forma. Então, a gente precisa entender que o estatuto vai surgir de acordo com as especificidades de cada cooperativa e todas as pessoas participantes da cooperativa, eles precisam saber sobre a sua empresa e também participar das suas decisões. É regra no direito societário que nenhuma sociedade poderá ser constituída sem um determinado número de sócios e participantes. Essa regra também se aplica às sociedades cooperativas. Nós vamos detalhar mais um pouquinho aqui, explicar, exemplificar melhor em relação a essa regra aqui do direito societário, mas eu não posso montar por essa regra, eu não posso montar uma cooperativa sozinho. Porque eu vou cooperar comigo mesmo, eu tenho que ter um número de pessoas para participar aí da minha cooperativa, para que se caracteriza e tenha uma característica de cooperativa e possa ser registrada como cooperativa. Aqui na legislação, no decreto 5.764/71, ele traz que as cooperativas, elas singulares não centrais, elas deverão ter no mínimo 20 associados, 20 pessoas físicas. Lembrando que nós já falamos na aula passada que a adesão do associado ela é voluntária e também não existe um número máximo pela lei, mas o estatuto ele pode dizer quantidade máxima de associados. Então, a pessoa tem a vontade, é voluntária a adesão na cooperativa, mas aí tem um número mínimo. O professor Adriano vai trazer aqui para a gente uma situação que, às vezes, vai ter uma necessidade e tem uma questão que pode ser menos de 20 pessoas, né, professor Adriano? Exatamente. A lei da sociedade cooperativa era de 71, 71, a 5764, 16 de dezembro de 71. O Código Civil, que é de 2003, o novo, né, a 10.406/2002, que já teve alteração no ano passado, ele tira essa obrigatoriedade de número mínimo de 20. Ele diz lá no Código Civil que desde que nós tenhamos a quantidade necessária para a criação das suas diretorias, para a criação do que nós chamamos dos conselhos, Conselho Fiscal, Conselho de Administração. Então, esse número hoje de 20, às vezes, eu tenho aqui na minha região, nós somos 10 produtores de arroz e a gente quer juntar numa cooperativa, quer montar, eu tenho que esperar ter 20 para eu montar a cooperativa. Hoje a gente consegue, através dessa determinação do Código Civil, a gente consegue montar uma cooperativa desde que esses 10 sejam suficientes para montar os conselhos fiscais, conselhos administrativos da cooperativa, ok? Então essa é só um pequeno adendo, né, que a gente faz, que a gente consegue hoje montar a cooperativa
com menos de 20 cooperados, ok, professor? Isso mesmo. Ressaltando a importância de ter pessoas suficientes para participar de todas as diretorias dos conselhos da cooperativa. Se for poucas pessoas, não vai ser liberado por conta de que não terão pessoas suficientes para gerir essa cooperativa. Quando a gente fala aí, nós falamos aí que são pessoas físicas. Será que uma pessoa jurídica, vamos pensar aí, vamos diferenciar uma pessoa física somos nós. O que caracteriza uma pessoa física? O seu CPF, o seu cadastro é de pessoa física. E uma pessoa jurídica, será que ela pode ser admitida para participar de uma cooperativa, de uma sociedade cooperativa? Será que ela... quais são as necessidades para que ela possa? Então, ela tem alguns requisitos que ela deverá preencher. Por exemplo, ela tem que ter por objetivo a atividade idêntica ou correlata às áreas das pessoas físicas que compõem essa cooperativa. Então, se uma pessoa jurídica, ela quer, por exemplo, incorporar uma cooperativa, primeiro ela tem que estar com a atividade idêntica. Lembre-se, pessoal, que as cooperativas, elas só podem ser constituídas com pessoas que vão estar de atividades idênticas, atividades correlatas a seu objetivo comum, porque senão elas vão estar indo contrário aos objetivos do cooperativismo, de cooperar um com o outro. Outra questão também, a pessoa jurídica, que ela tem que ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Para ela participar de uma sociedade cooperativa, ela não pode possuir finalidade lucrativa. Então, nós precisamos atentar. Há sim a possibilidade, mas essa possibilidade tem que cumprir essas regras para que possa participar em relação a uma cooperativa. Vamos dar sequência aí. Outra questão importante sobre as cooperativas é que essas cooperativas, elas têm que participar ligadamente com as instituições. O professor Adriano falou ali de um decreto do Código Civil que vai trazer uma possibilidade de ser menos de 20 pessoas. É importante que vocês estejam atentos, porque a cooperativa, ela cumpre toda a legislação, ela tem que estar atenta também à questão da região. Ela tem que estar na junta comercial, todas essas questões legais, ela precisam estar cuidando também. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os direitos dos associados. Quais são esses direitos que os associados têm em relação às cooperativas? Isso é importante aí você anotar, pegue aí no seu caderno, faça essas anotações dos direitos dos associados, porque faz parte, e para que vocês estejam visualizando isso nas cooperativas existentes aí na sociedade onde vocês estão, na comunidade onde vocês estão. Primeiro, direito dos associados frequentar as Assembleias Gerais, decidindo pelo voto os assuntos do interesse da sociedade dessa cooperativa. Então, você tem como direito frequentar todas as Assembleias Gerais. Isso ficou claro já, eu creio, aqui para vocês, que vocês, enquanto cooperados, têm o direito de participar de todas as reuniões, de todas as assembleias, de todo o encontro da cooperativa que você faz parte. Por quê? Porque lá você vai ter a opção de escolher aquilo que é melhor para a sociedade. Quero dar uma recapitulada no que nós falamos na aula passada, porque como é democraticamente, a cooperativa ela é gerida democraticamente, a gente precisa entender isso, e eu vou frisar aqui novamente, que nós já frisamos na aula anterior. Eu votei, eu sou a favor de uma proposta, mas não foi ela que foi a proposta que foi escolhida pela maioria. Essa proposta, a partir deste momento, ela faz parte. Agora, essa é a minha proposta, porque eu vou estar andando junto com a minha cooperativa. Se vocês se recapitularem lá na nossa primeira aula, nos primeiros slides, tinha uma imagenzinha de 2 animais querendo comer um capim. Enquanto eles estavam indo cada um por um lado, nenhum dos dois se alimentavam.
às vezes a gente vai precisar, ó, eles decidiram lá e entenderam que, ó, é melhor a gente ir primeiro, comer aqui, e essa situação, resolver essa situação e depois nós vamos para outro lado. Então é uma decisão que precisa andar junta. Quando eu falo que todo cooperado ele tem direito a voto, tem direito de participar de todas as assembleias e ele vai decidir os assuntos que é de interesse dessa comunidade, é porque ele vai estar decidindo. E às vezes a gente precisa entender também, às vezes a sua ideia, a ideia que você estava defendendo, para o momento da cooperativa não é a melhor ideia. Então aí você vai ter essa questão e unir forças. Lembra da ajuda mútua da cooperativa, que é importante. Isso eu sei que vocês já estão apropriando, já tem essa questão da ajuda mútua, dos conhecimentos que nós estamos falando aqui, porque na aula passada foi compartilhado, vocês já cooperam uns com os outros aí na sala, desde a arrumação da sala, desde o ambiente escolar. Lembre-se que quando a gente coopera em todos os ambientes, nós vamos conseguir, quando criar uma cooperativa ou quando for solicitado para ser aderido a uma cooperativa, vai ser mais fácil você compreender e entender e caminhar junto com a cooperativa. Vamos continuando falando do direito dos associados da cooperativa, votar e ser votado para cargos administrativos, cargos fiscais ou outras funções. Por exemplo, você como associado, você pode tanto votar e ser votado, você pode votar e ser votado para ser o presidente geral, o presidente da cooperativa. Mas, eu posso me candidatar? Vai ser descrito quais são os requisitos para o presidente da cooperativa lá no estatuto. Mas o voto, todos têm voto, tanto para os cargos fiscais. Nós vimos lá que o Conselho Fiscal ele precisa ser renovado com um certo período, então é importante aí que você esteja disponível. Por isso que é muito importante, o professor já falou da Assembleia Geral várias vezes, em todas as aulas eu estou falando, é importante que vocês participem das Assembleias Gerais e das extraordinárias da cooperativa. Por quê? Um fato que acontece, a gente estava conversando com um professor que tem experiência aí de lidar com as cooperativas, ele trabalha com o Serviço Nacional de Aprendizagem das Cooperativas, a SESCOP, e ele falou que às vezes existem algumas cooperativas que os associados, dependendo da assembleia, eles não vão. Então eles estão deixando de ter voz, deixando de ter o voto, de usufruir aí do direito de votar e ser votado, que nós acabamos de falar, tanto para cargos administrativos, para cargos fiscais e também outras funções em relação à cooperativa, e vai tomar as decisões, vai decidir sobre os assuntos de interesse da cooperativa da qual você estiver inserido. Ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas da cooperativa. Nós falamos lá que as cooperativas, na aula anterior, ela tem atividades tanto econômicas, ela tem atividades sociais, ela vai pensar na melhoria da sociedade e também tem atividades educativas. Então, o cooperado, o associado, ele deve ser informado. Aí a cooperativa ela vai criar um mecanismo de repassar essas informações a todos os cooperados. Mas se eu participo das assembleias, eu participo das reuniões da minha cooperativa, eu já estou sendo informado, porque nessas reuniões são informados, dados relatórios, toda a descrição da vida, tanto financeira, da vida social e da vida educacional da cooperativa. Então é importante você participar, porque aí você já vai ter essas informações. Falando ainda sobre os direitos, é direito do associado ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa. Como isso? A cooperativa está lá inserida na sociedade para atender uma necessidade, tanto dos cooperados quanto da sociedade. Então, o cooperado, ele não é só cooperado, ele não é só um associado, ele é um consumidor e usuário dos serviços produzidos por essa cooperativa. Então, ele vai se beneficiar também, tanto o cooperado e toda a sua família, de todos os produtos, todos os serviços oferecidos pela cooperativa. Também aferir
aferir e usufruir do retorno proporcional das sobras de capital. Nós falamos na aula anterior que as sobras de capitais, ela vai ser distribuída entre os cooperados, mas também vai ter uma reserva para estabilidade financeira da cooperativa. Então, é direito de todo cooperado receber uma quantia em relação às sobras. Por isso que a lei ela diz que a cooperativa ela não pode ter lucro. Por quê? Ela vai ter sobras e essas sobras elas são divididas e elas são compartilhadas com todos os associados. Então, ela não teve lucro, ela teve sobra, porque teve a sua funcionalidade, pagou todos os colaboradores, pagou os seus fornecedores, teve uma sobra nesse valor, porque ela agregou valor empregando o seu serviço de todos os cooperados. Então, aí ela teve essa sobra e ela vai ser usufruída por todos os cooperados, ela vai ser distribuída para os cooperados aí de forma proporcional. Isso também vai estar descritos. Esses direitos são amparados por leis, mas eles precisam estar descritos, redigidos lá no Estatuto da Cooperativa. Outro direito, examinar os livros e documentos da sociedade cooperativa e solicitar esclarecimentos aos diretores, conselheiros e funcionários. Então, o cooperado, ao fazer isso, ele se torna um fiscal. Ele vai estar acompanhando a vida financeira, social e educacional da cooperativa. Quando ele examina tanto os livros fiscais, os documentos da cooperativa, ele vai estar verificando e ele ficou em dúvida, ele vai solicitar esclarecimentos aos diretores, conselheiros e funcionários. Professor Samuel, é bom deixar bem claro, né, que a responsabilidade é de todos, né? Exatamente. Numa sociedade limitada, que tem a limitação do capital, na cooperativa, mesmo sendo limitada a sua participação, você não pode externar só, você, conselho fiscal, você é responsável. Não, você faz parte de todo o processo. Então, se ocorrer um erro, é de todos. Assim como o acerto é de todos, o erro, todos têm que assumir esse erro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não, eu não ligo, não. Tem ali o meu conselho fiscal, eu não estou nem aí para isso, ele tem que se virar, não. Você também tem responsabilidade sobre isso, porque você faz parte. A cooperativa se fosse comparado com a corrente, é uma corrente que a maior força a possibilidade de carga dessa corrente é o menor elo, né? Então todos participam do mesmo jeito. Se estourar em algum lugar, todos perdem, todos deixam de conduzir essa sociedade, esse tipo de sociedade. Exatamente, é um trabalho em equipe, é você trabalhar junto aí. Não é falar, isso é responsabilidade sua, não. Você faz parte. A cooperativa, lembre-se, é você enquanto cooperado. Falando ainda sobre o direito dos associados, o associado ele pode convocar a assembleia extraordinária caso faça necessário. Ele vai ter que justificar ali e também vai estar estabelecido quando que ele pode convocar essa assembleia extraordinária no Estatuto da Cooperativa. Obter, antes da realização da Assembleia Geral, ele vai ter essa documentação antes, os balanços financeiros, os demonstrativos de resultados e os relatórios do exercício que vai ser exposto lá na Assembleia Geral. Então é importante que você esteja acompanhando de perto. A cooperativa, como nós já iniciamos a nossa disciplina, é você cooperar. Precisa ter esses princípios da cooperação, da ajuda mútua, de trabalhar junto para alcançar um objetivo. Os objetivos da cooperativa, eles são comuns para todos. Então, por isso que você vai estar, como o professor Adriano citou ali, você vai estar acompanhando e você vai estar sendo direcionado para as questões e você vai estar ajudando. Eu percebi que está tendo um atraso em determinada situação da cooperativa. Você, como cooperado e como parte da cooperativa, você vai estar trabalhando em conjunto, você vai chegar junto ao responsável e vai se dispor para ajudá-lo também. Porque lembra que o sucesso da cooperativa
é o sucesso do cooperado. O fracasso da cooperativa é o fracasso de todos os cooperados. Não é de um só, não é só do presidente, não é só dos responsáveis pela parte administrativa da cooperativa. O Marquilinhos Santana, lá de Extrema, né? Acho que a escola Jaime Peixoto de Alencar está colocando uma questão bem interessante que ele colocou. A má gestão do Conselho Administrativo poderá acarretar sérios problemas aos demais cooperados, como foi o caso de uma cooperativa de castanha aqui no distrito de Extrema. Exatamente isso. Na verdade, as teorias surgem em cima de práticas mal feitas, né? Teve um local, isso aí acontece muito, gente. A gente vai falar muito sobre essa questão administrativa, do envolvimento de todos, porque normalmente quando dá errado é por causa disso. Então, quando a gente colocar um técnico de cooperativa dentro de uma cooperativa, ele já vai ter essa noção e vai começar a falar, gente, olha, algumas coisas que a gente está fazendo são coisas que levam para a falência. Que a falência não, né? Que leva para a dissolução. Porque a falência é algo jurídico e como não é uma sociedade empresarial, uma sociedade que é considerada tipo uma sociedade simples, ela não prevê falência como processo de liquidação judicial. Ela só prevê um outro tipo de liquidação, outro tipo de abordagem. A falência é uma espécie de recuperação da empresa através do judicialmente falando. Então a cooperativa não tem esse mecanismo, ela não tem direito a utilizar esse mecanismo. Exatamente, e essa fala do professor Adriano mostra a importância que vocês têm aí para o nosso mercado. Às vezes, uma iniciativa de uma cooperativa que não deu certo aí na sua cidade é por falta de conhecimento, é porque não conhecia os processos necessários para se ter uma cooperativa. Então é importante vocês se apropriarem desses conhecimentos que vocês terão no decorrer do curso e porque você vai ser um profissional que vai estar pronto para o mercado de trabalho que há essa necessidade. Então por isso é importante que vocês se atentem a essas questões. Vamos falar ainda sobre os direitos dos associados. É direito do cooperado, aí, do associado, retirar o seu capital ao sair da sociedade de acordo com o estabelecido no estatuto. Creio que vocês viram aí em relação aos direitos dos associados que tudo está relacionado e vai estar descrito lá no estatuto. Por mais que a lei diz, mas o estatuto ele é de fundamental importância para a cooperativa. Então, para você iniciar o ingresso, a adesão à cooperativa, você vai dispor de um valor financeiro, de um capital financeiro. E ao solicitar a saída, lembre-se que as saídas e a entrada de novos associados, elas são decididas em assembleias. Então, tanto a entrada é decidida, é votado dos associados, é feita a votação, se vai aceitar, tanto a retirada desse cooperado. Então, quando você, por algum motivo, for solicitar, vai ser feita uma assembleia para a cooperativa entender se você pode estar retirando aí. E o estatuto ele vai discriminar essas questões mais detalhadamente. Falamos dos direitos dos cooperados, dos associados, agora nós vamos nas obrigações aí dos associados. Sempre temos direitos e obrigações e a gente precisa cuidar de cada uma delas. Por exemplo, é a obrigação de todo cooperado acatar as decisões votadas nas Assembleias Gerais por representantes representando a vontade da maioria. Isso que nós já falamos desde a aula passada, repetimos aqui novamente, porque é a vontade da maioria que vai representar a vontade da cooperativa. Então você precisa acatar e trabalhar junto, não trabalhar contrário às decisões tomadas na Assembleia Geral. Efetuar o pagamento da cota de capital, né, fixada para ingressar na cooperativa. Falei agorinha sobre essa questão para o ingresso da cooperativa vai ter um valor que é a cota de capital fixada para que você possa efetuar o ingresso na cooperativa. Zelar pelo interesse comum de todos, aquela questão da autoridade ou da ajuda mútua, do trabalho em equipe, vocês precisam desenvolver isso e cuidar. Eu vi que alguém não está cuidando do interesse geral, do interesse comum da cooperativa.
você precisa ajudar isso, cooperar uns com os outros para que todos caminhem junto. E também velar pela autonomia da sociedade. Então, quando eu vou à Assembleia Geral, quando eu participo das decisões, quando eu voto, quando eu verifico os relatórios financeiros, a vida financeira, a vida social e a vida educacional da cooperativa, eu estou praticando e estou cuidando, estou zelando da minha cooperativa, para que ela se mantenha. O objetivo da cooperativa principal é fortalecer economicamente aqueles que estão envolvidos, fortalecer os aspectos sociais dos envolvidos. Nós temos exemplo aí de algumas cooperativas no estado que elas já atendem demandas nacionais. Como nós já teve uma escola que mandou o exemplo aí da cooperativa que que atende demandas nacionais. Então é importante você, como cooperado, como associado, você se importar com essas questões. Falando ainda de obrigação, contribuir tanto no planejamento, no funcionamento, na avaliação e na fiscalização das atividades desenvolvidas pela cooperativa. Então eu vou acompanhar a minha cooperativa desde o planejamento até nos relatórios, nas avaliações, no funcionamento de todas as atividades. Então todo cooperado ele tem o papel e o dever, a obrigação de ser um fiscal das atividades da cooperativa. Discutir ideias e decidir acerca dos objetivos e metas do interesse da sociedade cooperativa. Então você vai discutir as ideias, é por isso que as reuniões e as assembleias são importantes para todos os cooperados, porque ali você vai expor a sua ideia de avanço e está relacionado ao planejamento. Quando a gente discute ideias, pode surgir novos planejamentos, podem surgir novas situações para a cooperativa e você vai estar decidindo sobre os objetivos e as metas que a cooperativa precisa ter para alcançar. Então, quando eu planejo, eu vou estar definindo quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, onde a gente pode avançar enquanto cooperativa. Também é obrigação do associado apontar os procedimentos indevidos que porventura possam ocorrer. Não sei se vocês já estão entendendo a linha de raciocínio. O cooperado ele não está ali na cooperativa somente para receber parte das sobras que teve. Ele está ali para fazer com que a cooperativa ande, com que a cooperativa avance, fazer com que a cooperativa aumente o seu desempenho e busque uma estabilidade financeira dos seus cooperados, da sociedade que ela está envolvida. Falando ainda sobre obrigações, saldar sua parte caso ocorram prejuízos financeiros. Então, teve prejuízos financeiros, vai ser, isso também está descrito lá no Estatuto da Empresa, e aí você vai saldar a sua parte de acordo com o que foi decidido lá. Estimular a integração da cooperativa com o movimento cooperativista. Vocês já perceberam aí que existe um movimento cooperativista e existem algumas instituições que trabalham para que esse movimento se solidifique, para que esse movimento crie mais força cada dia mais. Por exemplo, a Organização Brasileira das Cooperativas, a Sescop também, que está buscando a formação dos cooperados, buscando uma solidificação da cooperativa no mercado, porque são instituições que estão voltadas para o sucesso da cooperativa, para que ela alcance seus objetivos. Outra obrigação, buscar capacitação profissional para o desempenho das suas atividades. Nós vimos que a cooperativa ela tem um conselho administrativo, ela tem um conselho fiscal, então às vezes esse profissional, essa pessoa que vai estar trabalhando na cooperativa, nessas funções, ele precisa ser capacitado. Então você precisa pensar aí como obrigação dos associados nessa capacitação para estar tendo um bom desempenho das suas atividades. Também é obrigação dos associados, dos cooperados, acatar as decisões
do regimento interno, se houver o regimento interno. Nós falamos do estatuto e a cooperativa ela pode também ter um outro documento norteador que é o regimento interno. Sendo feito o regimento interno, essas é uma norma que vai estar lá as obrigações e todos os cooperados eles devem acatar as decisões que estão descritas no regimento interno. Como que funciona para admissão, afastamento, exclusão e eliminação dos associados? O ingresso na sociedade cooperativa ele é livre e é voluntário a todos que querem participar do quadro social da cooperativa, desde que sigam os propósitos e os princípios sociais contidos no Estatuto Social. Quais são esses propósitos? Da mesma área, tem a mesma função, os mesmos objetivos, vai estar um desses propósitos. Nós falamos ali também que o ingresso ele se dá com o pagamento de uma cota, de um valor para ingresso da cooperativa. Como se dá a eliminação? A eliminação do cooperado da sociedade cooperativa pode se dar em virtude de infração legal ou por fato especial previsto no Estatuto. Não cumpriu os deveres e os direitos dos cooperados, pode-se acontecer de uma infração, gerou uma infração, desviou o valor da sobra. Isso tudo tem que estar amarrado lá no Estatuto Social, no Estatuto da empresa ou no regimento interno, porque vocês vão ele que vai nortear todas as questões. Foi observado, quando se elabora o estatuto, observa-se a legislação relativa à cooperativa. Então, às vezes ele pode não cumprir aquela questão que está discriminada. Quando nós falamos da adesão, que ela é livre, quando você adere à cooperativa, você está dizendo que você concorda com o que está descrito tanto no Estatuto Social e você vai firmar uma ficha de matrícula nessa cooperativa. E aí também, quando você vai ser eliminado, quando vai ser retirado da cooperativa, vai ter descrito nessa ficha os motivos que determinaram a exclusão. Lembre-se, como se dá a exclusão? Se dá por assembleias. Todas as decisões da cooperativa elas são tomadas mediante assembleias. Então vai estar registrada por ata, vai ter todas as discussões, todos vão poder falar se é favorável ou contrário, justificar em relação tanto à adesão quanto à eliminação da cooperativa. Nós vamos falar agora sobre quanto as cooperativas elas são importantes para o crescimento regional. Nós vamos entender, eu creio que vocês já compreenderam isso, a importância da cooperativa, a importância da formação de vocês para o mercado de trabalho, para o mercado regional. Então é importante que vocês entendam. E nós trouxemos aqui o quanto que essas cooperativas elas estão empregando no mercado aí, nível nacional. Nós temos aí um número, lembre-se que esses dados, os dados que nós temos aí da última pesquisa, relativos ao ano de 2012, com certeza devem ter aumentado. A cooperativa que mais emprega hoje é a cooperativa do ramo agropecuário. Nós falamos na aula passada que é uma das principais cooperativas dos ramos, é um dos principais hoje, e em 2012 ela empregava um total de 29.004 colaboradores. Então, gera renda. Depois seguido pela saúde, depois seguido pelo crédito, pela infraestrutura, pela produção, pelo transporte, pelo consumo, depois as cooperativas habitacionais, cooperativas do trabalho, cooperativas educacionais e de turismo e lazer e cooperativas minerais. Um detalhe aqui, em 2012 nós não tínhamos nenhuma cooperativa especial, lembre-se que a cooperativa especial são aquelas que, para atender os cooperados, eles têm alguma necessidade diferenciada e a cooperativa vem para suprir essas necessidades. Então, falando de saúde, que é o segundo
ramo de cooperativas que são fortes. Nós vamos ver aí também, se você pesquisar, anote aí, faça uma pesquisa, anota aí para você pesquisar sobre essas cooperativas, porque existem algumas cooperativas que nós não compreendemos elas como cooperativa. É muito fácil a gente entender as cooperativas de crédito, porque elas são, geralmente a nomenclatura delas já direcionam a isso. Mas cooperativas do ramo da saúde, cooperativas do ramo agropecuário, do ramo de infraestrutura, elas são grandes no nosso país e elas geram uma renda para a população. Porque quando uma cooperativa emprega, quando ela traz um colaborador, quando ela tem um colaborador, ela vai estar gerando renda e vai estar sustentando aquela comunidade que ela está inserida. Teve uma pergunta aqui também, novamente, professor Marquelino, parabéns aí pela participação. Que ele falando justamente, como você falou das cooperativas de crédito, ele perguntando assim, olha, na lei das cooperativas diz que uma cooperativa não pode usar a palavra banco, não pode ser banco, né? Na verdade, as cooperativas de crédito, elas não são banco, elas são cooperativas de crédito. Pode ver que ela não cobra taxa de manutenção de conta, ela administra, é uma cooperativa que administra o crédito às pessoas. E o crédito das cooperativas é proveniente dos valores depositados pelos próprios cooperados. Então, ela é um regime diferente de um banco. Então, ele não é classificado como banco, ele é uma cooperativa de crédito. Exatamente. A cooperativa de crédito, em especial, ela tem uma legislação que vai direcionar e vai determinar como que se configura uma cooperativa de crédito. Isso bem lembrado aí, ela não é denominada como banco, ela é uma cooperativa, porque ela vai gerir de forma administrativamente os recursos investidos através de todos os cooperados. Então ela, como o professor falou, ela não vai estar tendo umas taxas que os bancos têm, que são relativos ao trabalho do banco mesmo. A cooperativa está gerindo os recursos financeiros injetados pelos seus cooperados. Continuando falando aqui, nós vamos visualizar, tá pequenininho aí, mas para que vocês possam visualizar em 2012 também esse dado, quais são a quantidade de cooperativas no país. Então, nós temos aí, por exemplo, em 2012, em Rondônia, nós tínhamos 107 cooperativas. Esse número não está tão diferente hoje também, mas nós temos aí que nós podemos visualizar que o Rio Grande do Sul, ele é o estado que tem mais cooperativas, tem mais, tem as cooperativas, maior número de quantidade de cooperativas. É importante que vocês observem aí que não é quem tem maior número de espaço territorial que tem as maiores cooperativas. Então a gente precisa entender aí também. Lembre-se que as cooperativas que mais empregam hoje, as 4 primeiras é o agropecuário, saúde, crédito e infraestrutura, depois vem o seguido da produção, que tem o maior número que gera maior número de emprego. Já na questão das cooperativas, a gente precisa entender, você perceber, Rondônia, ela está distante ainda do primeiro colocado lá em relação a o Rio Grande do Sul está com 1.026 cooperativas. Rondônia, em 2012, nós estávamos com 107 cooperativas. Para concluir aí a nossa aula, para a gente fechar, hoje a gente pôde ter com essa aula, nós podemos visualizar e conhecer a parte da legislação, lembrando que nós não aprofundamos na legislação, porque vocês vão aprofundar na disciplina de legislação das cooperativas. Também vimos também que a importância da construção do Estatuto da Cooperativa e das características importantes para a composição do quadro social, que são principalmente as obrigações e os deveres dos cooperados. Também podemos entender os significados e qual a importância e significância das cooperativas para as comunidades onde essas cooperativas estão inseridas, sempre contribuindo com o desenvolvimento da região. Agora nós vamos
passar para a nossa atividade sala. São algumas questões, nós queremos que vocês discutem entre si aí, trabalhem em equipe aí na questão da atividade sala e já vão pensando aí que depois na correção das atividades nós também teremos novamente o nosso quiz aí, o Kahoot, para vocês participar. O professor Adriano está orientando ali através do chat os professores que têm acesso à internet. Quando a gente voltar, a gente dá as outras instruções. Façam as atividades, até logo a gente volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui com vocês. Antes da gente corrigir a nossa atividade, quero chamá-los aqui para que vocês acessem, os professores presenciais que têm acesso à internet, acesse o Kahoot lá para que a gente faça um novo teste. Você vai acessar o Kahoot e você vai colocar o PIN, aí o Game PIN é o 555681. E aí você vai acessar, nós já temos 3 pessoas que acessaram aí, mais um estão acessando. Acessem aí, que enquanto nós vamos corrigindo as atividades, vocês vão acessando e vão, depois, ao final da correção, nós vamos fazer. Antes de passar para a correção das atividades, eu quero mostrar aqui para vocês também como que foi a pontuação. Abri aqui para vocês a pontuação da nossa atividade que nós fizemos na aula passada. Então, por exemplo, os que ficaram em primeiro lugar, os 4 primeiros, eles acertaram todas as questões, tiveram todas as 4 questões acertadas. E aí depois, as outras colocações ficaram com quem acertou 3 questões e depois passou para quem acertou 2. Você pode perceber aí que teve pessoas, 2, mas aí definiu a pontuação diferente. Foi por questão da agilidade na hora de responder. Percebemos também que na primeira vários não conseguiram responder. Acho que é porque não tinham compreendido ainda como era, mas hoje eu sei que vocês vão sair muito melhor. Durante as questões também teve alguns que não ficaram sem responder algumas questões, mas hoje a gente quer a participação de vocês em todas as questões aí. Então, enquanto isso, acessem a questão. Sempre lembrando de colocar, né, gente, colocar o nome da escola, mesmo que seja o aluno que tem acesso aí através do celular e coisa parecida, pode entrar, mas coloque o nome, mas coloca ao lado o nome da escola também, e o município, pode ser abreviado, CAC para Cacoal, pode ser ARQ para Ariquemes, e assim vai, Porto Velho PVH, para a gente ter ideia de onde veio o aluno, até para a gente falar aqui, ok? Então, alguns aí entraram só com o nome, pode ser o nome de 2 alunos, mas tentem colocar o nome da escola também, ou até mesmo o nome do município, beleza? Exatamente. Vamos corrigir aqui a nossa atividade, depois a gente faz lá o nosso quiz para verificar como que foi o aprendizado de vocês aí em relação à nossa aula. Vamos lá para a atividade, a nossa questão 1, que é a partir das informações que nós temos aqui no mapa, e também na figura, demonstrada na figura, você vai responder a questão 1. Lembrando que esse quadro aqui é a representação, as cooperativas e o desenvolvimento delas no Brasil, representando a quantidade de cooperativas no Brasil, em todo o país. E a questão 1 traz o seguinte questionamento: conforme demonstrado acima, conforme demonstrado aqui no mapa e também aqui ao lado, em 2012, 4 estados brasileiros possuíam o maior número de cooperativas. Quais são eles? Você assinalaria a alternativa correta.
Tivemos participação, professor? Tivemos participação, parabéns a todos que mandaram a resposta aqui, tá certo. Mandaram para mim resposta o professor a professora Vanir da Silva, de Alta Floresta, também o professor Valdir Martins, já mandaram resposta também. Cacoal, também as alunas Sheila e Fernanda, da escola Amado Fontes, né? Marcou corretamente as questões, né? Ela mandou a letra 2 e antes mandou a letra 1. Também eles mandaram a questão Ildemar Beatriz, Kleberson Isaac e Okemauer Suruí, perdão se eu não acertei na pronúncia, mandou da questão 3. Duas alunas aqui também mandaram um abraço para todo o pessoal da mediação tecnológica. Sabe que vocês são a maior sala de aula, né? Exatamente. Do estado de Rondônia, a maior sala, grupo único. Então vocês são muitos, vocês são muito fortes, vocês têm uma ferramenta de interação muito grande. Talvez criando uma cooperativa única entre eles, de estudantes ou coisa parecida, correto? Então, Eduardo respondeu certo, a Kelly de Nova Califórnia também mandou certo, ou seja, a participação é esse o ponto, isso que eu falo. Hoje nós tivemos 2 níveis de participação, aquela participação de resposta das questões, como também de questionamentos para a gente começar a trabalhar essas informações, né, professor? Isso é muito importante. O ensino através da mediação tecnológica, sem o uso da tecnologia, fica com um meio manco, não fica correto, não consegue andar direito. Então vamos junto, vocês mandando a resposta para cá, como também as perguntas. A questão 1, a resposta correta é a letra B, né? Letra B. Rio Grande do Sul. Vamos voltar aqui no quadro, né, para ver a quantidade de cooperativas. Rio Grande do Sul, ele tem a maior quantidade de cooperativas aqui, com 1.026 cooperativas. Já a segunda mais colocada é São Paulo. São Paulo, com 932. Depois nós temos com 785 Minas Gerais. E depois nós temos a Bahia com 783. Então a resposta correta, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Vamos lá para a questão 2. Os ramos do cooperativismo que mais empregam, respectivamente, são... Quais será que são os ramos do cooperativismo que mais empregam? Também muita gente respondeu aqui, todos corretos. Da questão 2, a ordem agropecuário, saúde, crédito e infraestrutura. A Josileide, da Crédito Paraná, da Escola Dona Benta, no bairro Novo Riachuelo de Rondônia, distrito Novo Riachuelo. O Valdir, da Escola de Alta Floresta, também mandou a resposta. Alunas Kelly, John e Jamie Peixoto também mandou a resposta. Então, a participação maciça, todos eles com a resposta correta, professor Samuel. Parabéns a todos que responderam corretamente. Parabéns e obrigado pela participação. Voltei aqui no nosso slide para que vocês possam visualizar o quadro aí das cooperativas que mais geram emprego. São as 4 primeiras: agropecuária, saúde, crédito e infraestrutura, como o professor Adriano falou. Quero agradecer a participação e o envio das respostas. Isso é importante. O professor Adriano frisou ali que se não houver a utilização dos recursos disponíveis aqui, vai ter um vácuo, vai ter um espaço aí entre a mediação tecnológica. Então a mediação tecnológica, ela vem servir para interagir. Nós estamos um pouco fisicamente distantes, mas nós estamos bem aí pertinho, nós estamos dentro da sala de aula juntamente com vocês. Então é importante a participação de vocês. Nossa questão 3, levando em consideração os direitos e obrigações dos cooperados, vai marcar certo para errado, ou certo para C para certo e E para errado nas afirmativas abaixo. Vou estar lendo as afirmativas e perguntando aí para o professor Adriano se já tivemos participações. A primeira alternativa e a afirmativa que nós temos: todo cooperado possui direito de
frequentar as Assembleias Gerais, decidindo com o seu voto sobre os assuntos e interesses da sociedade. Isso é certo ou errado? Então, essa questão, essa primeira, as escolas que participaram colocaram correta. E eu vou com eles, né, professor? Exatamente. Essa daí é correta. Então, todo cooperado realmente ele possui o direito de frequentar as Assembleias Gerais e vai decidir através do seu voto sobre os assuntos de interesse da sociedade. A segunda diz aqui a afirmativa. Todo cooperado possui direito de ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas da cooperativa? Essa questão também foi unânime aqui, todos que participaram colocaram que isso daí está correto. Todos os cooperados têm o direito de ser informados das atividades econômicas exercidas, inclusive, né, sociais, tanto econômicas quanto sociais, quanto educativas. Todos acertaram. Parabéns a todos. Parabéns a todos aí que responderam corretamente. Estou gostando de ver que a turma está afiada aí, está prestando atenção na nossa aula. Vamos lá para a terceira afirmativa. Caso ocorram prejuízos financeiros, o cooperado possui a obrigação de questionar e exigir a retirada da sua cota-parte imediatamente, assim que informado de tal situação. Está certo ou errado essa afirmativa? Todos eles também, todas as respostas desse aí, colocaram todos que estão errados, ou seja, você é parte do processo, né? Você não pode na hora que, opa, deu prejuízo, estou saltando fora, não quero mais saber, o lucro é nosso, o prejuízo é seu. Não é bem assim, né? Então, realmente, esta está errada. Exatamente. Então, lembre-se, como o professor Adriano frisou, você é a cooperativa, você faz parte da cooperativa. Então, essa afirmativa está errada. Nossa última afirmativa, o cooperado possui a obrigação de estimular a integração da cooperativa com o movimento humanista. Isso está certo ou errado? Então, professor, essa daqui é a questão que vai dar maior discussão para a gente aqui, que a grande maioria colocou que essa questão está errada. Mas, na verdade, essa questão está correta. Além da cooperativa estar envolvida no movimento cooperativista, né, ele também está envolvido na questão do movimento humanista. Gente, qualquer dúvida com relação a isso, favor, releiam os capítulos do livro, do caderno da disciplina que foi disponibilizado para vocês, que lá vai estar claro isso. Então, além do movimento cooperativista, nós também temos uma preocupação enorme através do movimento humanista, porque não faz sentido nenhum nós temos uma cooperativa só pensando no dinheiro. Ele tem outros fatores, que seja social, que seja educativo, e nada mais justo que também seja através de um movimento de maior humanização entre as relações das pessoas. Então, essa foi a única que muitos erraram, alguns acertaram, é claro. Teve algumas divergências. É bom deixar claro, parabenizar a presença de todos os polos, né? Todas as escolas, como é chamado, participou com a gente hoje. O Marquelino Santana, lá de Extrema, parabéns à turma. Um abraço a todos vocês aí. A professora Ione, do Garimpo Bom Futuro, próxima aí do meu sogro, da minha família. Parabéns a vocês, entraram, hoje foi o primeiro dia que ela conseguiu entrar, que chegou a internet lá. A Juliana Luana, de Nova Colina, também aqui com a gente. Tânia Padilha, de São Francisco do Guaporé, está dizendo aqui, da CRE, né? Pode ser de outro município. Gleidson Costa, de Rolim de Moura. Vanirdes da Silva, participando aí com a gente lá em Alta Floresta também. Rosimar de Souza, de Rolim de Moura, distrito de Migrantinópolis. A professora Maria do Socorro, lá de... A Maria do Socorro não colocou aqui qual é o município, por favor, depois inserir. O Ricardo Carlos, do distrito de Rondominas, né? Ouro Preto do Oeste. Valdir Martins, de Alta Floresta do Oeste. Professor Valdísio, né, de Cacoal, está falando da CRE de Cacoal. O professor Renato até avisou que Jaru hoje não está conseguindo assistir a aula em virtude da chuva de ontem. Alguns problemas aconteceram lá. Vai assistir pela internet depois.
Júlio Omar Reis, lá de Cacoal também, é a Escola Celso Ferreira. Parabéns a todos, é muito importante, eu volto a frisar, é muito importante que vocês participem das aulas através do chat. As escolas que ainda não têm acesso à internet, é claro, a gente tem que levar em consideração isso, mas assim que conseguir, e se alguém tem e não está participando, sabe que é muito importante. O diálogo hoje evoluiu muito da primeira e da segunda aula para a terceira aula. Tivemos respostas, mas também tivemos questões enviadas aqui, isso ajuda muito a gente. Talvez um assunto que a gente não ia falar e é importante, e a gente acaba não falando, e quando vocês perguntam, a gente se atenta e fala para vocês. Então, parabéns pela participação de todos e vamos ao professor Samuel para apresentar a atividade, né, o questionário. É isso aí, vamos só recapitular, o questionário já iniciou para vocês responderem aí, vocês têm até o dia 22 para estar respondendo o questionário. O questionário com 10 questões, respondam, não deixam para a última hora, então façam as atividades. E agora nós vamos para o nosso quiz. Relembrando que o questionário, né, professor? O questionário, gente, olha, eu não tenho ambiente virtual e tal, entregue esse questionário impresso para o professor presencial aí na sua escola, ok? Dentro do prazo. Esse professor vai postar a resposta para a gente. Fantástica a participação do Kahoot, 25 pessoas. A gente esperava 92, né? 92. Gente, só assim, tem alguns que tá com o número aí, CPF, tente colocar o nome e pelo menos o município, só pra gente citar aqui, né? É tão legal você falar, olha, é fulano da cidade e tal. Mas a gente toca assim e depois vocês mandam aqui o professor presencial, coisa parecida. Manda pra gente saber de onde que é, né? Quem é que tá falando com a gente, quem é que acertou, ok? São 24 pessoas, uma saiu. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Relembre sempre, o Kahoot, você vai colocar a resposta, as respostas vão aparecer na tela, daqui na nossa tela de transmissão, no Data Show, nas TVs presente aí com vocês, e vocês vão apertar só no símbolo, ok? Vocês não vai ter as questões aí com vocês, beleza? 24 participantes, pelo tempo, né? Nós vamos startar entre os 24 participantes. Aquele que ganhar, o professor Samuel manda uma caixa de chocolate. Virtualmente. Não, verdade. Faz bem. Vamos lá, a primeira questão, pessoal. Em 2012, 4 estados brasileiros possuíam o maior número de cooperativas. Quais são esses estados? Tá aparecendo aí na tela. Clique na cor e no símbolo relativo. Temos algumas respostas. Lembre do tempo, gente. Foi questão. Quanto mais rápido, melhor. Gente, foi questão. Vocês já responderam isso agorinha. Agora há pouco. É as mesmas questões. Você vai clicar aí no símbolo. Muita gente ficou sem responder. Símbolo e cor. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Tem que clicar o mais rápido possível em símbolo e cor. Percebemos que 13 dos que responderam acertaram, ainda 3 se confundiram aí na resposta. Vamos ver como que tá o ranking a partir dessa primeira. Celso de Cacoal, Kelly e Juliana, a gente não sabe de qual cidade que é, mas parabéns. Escola Priscila, Jason Luciano, OK Go, né? Pokémon Go tem OK Go agora. OK Go, manda depois, se possível, no chat aqui, para falar de onde que é, para dar o parabéns para o município, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Os ramos do cooperativismo que mais geram empregos, respectivamente, são... Respondemos também agorinha. Agora há pouco. Lembre que você tem que clicar no símbolo o mais rápido possível, no símbolo e na cor que aparece aí no seu computador. No correto também. A maioria está respondendo dessa, mas atenção. Essa já tivemos a participação maior. 21 pessoas, 22 pessoas. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha aí, gente, questão de hoje também. Maior parte acertou. Parabéns. Mas ainda tivemos 4 ainda que... marcaram a alternativa. 5 errados, né? 5 errados. 5 errados. Vamos lá ver como que tá o ranking. Kelly e Juliana continuam na frente. A Escola Priscila tá em segundo. Jason e Luciano tá em terceiro. O Pokémon Go tá em quarto. E Nova Califórnia tá em quinto. Pelo resultado, provavelmente que até a Nova Califórnia acertaram todas as questões até o momento, né? A diferença é de... quem respondeu primeiro. Vamos lá para a próxima. Todo cooperado possui o direito de frequentar assembleias gerais, certo ou errado? Essa é fácil, né, Respondemos também agorinha. Respondemos agora há pouco. Opa, a resposta estão mais rápidos agora, professor. Cada vez a gente fica mais rápido.
25, olha, todos vão responder. Estão pegando o 26, ritmo. Que bom. Muito bom essa questão. E aí, certo ou errado? Deu tempo, né? Certo. Então, só um errou. Só um que se confundiu aí na resposta, entendeu? Mas todo cooperado, ele possui sim o direito de frequentar Assembleias Gerais. Além de frequentar a Assembleia Geral, ele pode decidir o seu voto, né, sobre os assuntos de interesse. Voto. Exatamente. Escola Priscila está na frente agora, parabéns, Escola Priscila. Kelly e Juliana foi para a segunda posição, mas acertaram todas, continua acertando todas. Jason, Luciano, o OK Go, Nova Califórnia está aí com a gente, então todos esses provavelmente que acertou. Então vamos lá para nossa próxima e última pergunta. Todo cooperado possui o direito de ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas da cooperativa. Certo ou errado? Já tivemos 4 respostas, olha, estão mais rápidos aí na do certo e errado. 20 respostas, 24 respostas, tem gente que está respondendo 27. Ao mesmo tempo. Que bom. Muito bom. 28, todos responderam essa. Provavelmente, mais de 28 participantes. Gente, acabou o tempo, resposta, né? Resposta certa. Certa também, 2 26 corretos, 2 se confundiram. Todo cooperado, ele possui sim o direito de ser informado das atividades econômicas, sociais e educativas da cooperativa. Vamos ver como ficou o ranking aqui de vocês. A Escola Priscila ficou em primeiro, o Jason Luciano ficou em segundo, a Kelly e a Juliana em terceiro, o OK Go em quarto e o Américo ficou, primeira vez que apareceu no ranking, ficou em quinto aqui. Ok, é bom frisar, estão perguntando aqui como é que entra no chat, gente, depois que começa o jogo, aí é difícil entrar. Depois não dá então mais. Tem que ser um pouco antes, eu passei a orientação, mas assim, semana que vem a gente tem uma outra ferramenta, né, que é um brainstorming. Eu vou precisar da participação de vocês, então é muito importante que tenha internet. Se vocês não participarem, não funciona. Eu vou tentar durante a semana, vocês já receberam o material. Por favor, professores, passem para os alunos que, como é um brainstorming, é uma chuva, uma tempestade de ideias, a gente precisa da participação dos alunos para a gente desenvolver uma teoria, correto? Então, eu conto com a participação de vocês semana que vem com Brainstorm. Não tem Kahoot, mas tem Brainstorm. No dia da revisão da aula, a gente faz um novo Kahoot e a gente vai brincar diferente. As escolas que participam, depois a gente verifica as que acertaram mais, as 3 ou 4 que acertaram mais, e a gente tenta mandar um brinde na medida do possível, as CRES mandam para você, ok? Gostei da participação, parabéns por todas as escolas. Essa semana foram pelo menos 10 pessoas a mais a participar da nossa interação aqui, isso é muito importante, ok? Gente, eu vou passar para o professor Samuel se despedir, até a próxima semana, se Deus quiser, e ele há de querer, agora com o professor Samuel. É isso mesmo, pessoal. Um abraço a todos, contamos com a participação de vocês na próxima semana, mas não deixem para estudar o material só no dia da aula, façam, acompanhem o material na casa de vocês. Contamos e agradecemos a participação de todos, aqueles que não tinham participado, que começou a participar hoje. Muito obrigado, um abraço bem forte a todos vocês e até a nossa próxima aula.